Agora, amigo Sr. Jacinto, por favor, ponha um fadinho para toda a gente, oferta do Armando Sousa. Pronto, vou encontrar um fado então para si. E que tal Tony de Matos? Só nós dois é que sabemos. Conhece, claro. Gosta de Tony de Matos? Para mim, todo poeta é um poeta. Tony de Matos, a sua voz encanta, de maneiras qualquer coisa portuguesa é bem-vinda. Então vamos ficar com Tony de Matos, só nós dois é que sabemos. Para si que nos escuta, para quem? Nós temos aqui no chat, temos Anja de São Paulo, temos Silva de Estados Unidos, não me falha a memória, temos Liro, não sei de onde é. Então, para si, Tony de Matos, só nós dois é que sabemos, uma dedicatória do nosso poeta português enquanto ele retoma seus pensamentos. Está cansado de tanto ler, não é, senhora Armando? Eu quero fazer um teste. Espera aí, eu quero fazer um teste no microfone. Ora então, vamos continuar com Armando Sousa, diretamente dos estúdios em Toronto para todo o mundo. Bom dia, Sr. Armando. Hoje trago-vos aqui um amigo que entrenou comigo no Jornal de Notícias em Portugal. Anos atrás fazíamos poesias todos. Este amigo é um tipo bocage. Ele tem sempre uma poesia para todos os casos. Esta poesia que vos vou ler, vós podeis levar a um caso que vós conheceis. Este poema é escrito por Figues de Lapierre, ou seja, Figues Figueiredo. Prometem voltas cor-de-rosa nos jardins dos paraísos e anjinhos, nos ou mal vestidos
mal alimentadas, contam ossanas. Às vezes que é preciso, pelos bens recebidos, mas perante caem mal vestidos, já não veem o seu azul. Só a regra da tempestade, mas ouvindo sempre celestial prosas, de quem nas alturas do poder com os anjinhos gozar, e lá vão os anjinhos, nus ou mal vestidos, mal alimentados, em procissão pedindo pão, e frio no verão, calor no inverno, pois que, coitadinhos, os anjinhos, todos em procissão, sentem em cada estação um inverno, mas de quem os goza, bem sempre o celestial prosa, das ofertas, das vidas, cor-de-rosa, dos jardins dos paraísos, dos enxiguinhos ossanas, às vezes que precisam, coitadinhos, os anjinhos. Eu não posso dizer que esta poesia foi dedicada aos que fizeram greve em Portugal, porque prometem mil e uma coisa. Portugal continua a ser o país mais pobre, mais maltratado. Mas tem uma coisa: os portugueses antigamente olhavam o imigrante de cima para baixo, mas o imigrante foi sempre honesto, o imigrante foi sempre trabalhador, o imigrante na sua fronte tinha sempre dois pés de couves ou 4 pés de alfaces. Em Portugal, hoje em dia, não se vê jardim. Toda a gente vai comprar. Toda a gente pensa que os outros têm a obrigação de fabricar. Mas apenas se vê matagal por todos os lados. Hoje é tempo do português olhar de baixo para cima para o imigrante. E creio que este poema veio a propósito do que está passando em Portugal. Espero que as coisas corram melhor, mas eu por mim posso dizer, perdi o meu passaporte em 1975 e estive à espera de um passaporte até 2000. Porque quando chegava aqui o bilhete de registro civil já tinha passado o tempo e não conseguia, até que a nova tecnologia em 2000 entrou em Portugal e então conseguiram dar-me o passaporte outra vez. Até aí me considerava canadiano forçado. E então, para continuar, podemos ler a poesia que eu há um bocado não li. Era o poema que eu queria dizer. Bordei poemas. Sempre que bordei poemas, não usei linho ou algodão. Usava agulhas de pinheiro, arrancadas ao coração. Dependurado nas nuvens, a ver o sol e o vento passar, usava os fios da água para lindos poemas bordar. Bordei o meu coração rendilhado com fios e gotas de mel. Rendilhei ao centro paixão, para de beijos doce gozar. Do outro lado do centro, para não possam amar, bordei fel. Mas nos bordadinhos do centro, maná dos fios do luar. Com fios de poeira que o sol me dá, deixado dentro de ver. Rendilhei movimentos fugazes, amor bordados de prazer. Não precisei de algodão, retido das nuvens branquinhas, fiz renda em ti de paixão do tanto amor que me tinhas. Rendas bordadas dos fios do luar e noites da primavera, deitados nos fazemos sonhar, voltar atrás, quem me dera, com fios de teu cabelo, os meus dedos e sonhar bordar, as carícias e beijão de teus zelos, fazer-te ainda gritar. Bordar com fios de sol, os dois, nas areias quentes do mar, para dar outro tom,
misturar-lhe fios doces do luar, deitados no sonho das nuvens, entrelaçados a bordar, com nossos fios de amor bordamos o coração a gritar. Por Armando de Sousa. E assim vamos continuando, lendo mais poesias. Eu estava a procurar mais uma poesia pequenina da pequenina, e é essa que vos vou ler. Ao pôr do sol vou-me encontrar, não quero vê-lo afastar-se assim de mim, declarando-me entre as sombras das palmeiras, deixando frestas de saudade o meu sofrer, calam-se as aves ao entardecer. Quero adormecer antes que a noite envolva o meu corpo com o seu manto. Quero manter em minha pele a rubra cor, para que o pranto não manche o meu rosto, banir da alma a dor do meu desgosto. Ao pôr do sol quero esquecer que a vida é uma caixinha de enredos, abrigo dos fantasmas e dos meus medos, que os noites esperam a solidão, rouba-me a paz do coração. Ao pôr do sol vou-me esconder-me de todos e de mim mesma, de desesperança que me atinge sem ter dó. Vou mergulhar no íntimo do meu lençol até que volte a brilhar a luz do sol. Pequenina. E assim continuando, não sei se vós me podereis ver, eu hoje queria falar-vos da família. E falar-vos da família, falar-vos do dedo anelar. O que isso significa o dedo anelar? Pois bem, eu ponho as mãos juntas, isto representa a família, as mãos. Os pais representam os dedos maiores, e então eles separam, os filhos estão juntos, mas separam dos pais. Eles se separam, como podeis ver, os dedos se separam. Os irmãos, os filhos, se separam também dos pais. Os netos também se separam. Mas se vós juntares e quiseres separar os casados, os anelados, o dedo do anel, procurai ver se vós conseguis. Não conseguis separar os dedos sem separar os outros, porque é por isso que o anel tem a força e o condão de juntar o casal. E só se separar quando todos se separar, quando faltar a amizade, quando faltar a alegria na família. Reparai, netos separam-se, pais separam-se, irmãos separam-se, todos os filhos se separam, mas procurai separar os namorados, os casados, não o conseguides. É só uma experiência do que quer dizer o dedo anelar e porque é que se juntam um esposo e esposa é para toda a vida. Obrigado. E para continuar vamos ter mais um pouco de música. Em seguida vou-vos ler uma história passada comigo no meu tempo de namorado. Pronto, então vamos ficar com Amália Rodrigues, Marcha da Moraria.
Ora, então, só queria lhe fazer uma perguntinha. Posso, Sr. Armando? Então, mais uma vez, bom dia para todos que nos estão a ouvir e que apreciem, façam um clique no computador do www.radiopopular e estemos com vós no café das 11 ao meio-dia. Então, para vós uma história, para a minha família também, uma história que eles nunca ouviram, mas é uma verdade. Na pujança da juventude, quando o homem deseja mostrar sua valentia, também existe o medo, confessado. Isto eu quero-vos falar do sapo e do medo. Afinal, o medo e coisas ruins era a conversa de todo o rapaz da aldeia nas noites amenas do outono, quando se juntavam depois da ceia. Era o único entretenimento nas aldeias. Não havia cinema, ora só o cinema das paredes mudo. Nesse dia, depois de chegar isto, não houve uma desfolhada nas redondezas. Gostávamos de ajudar pelas moças e uma pinga de água-pé, uma sardinha e um naco de pão. Na época, meio do século XX, todos gostávamos de contar a sua peripécia e foi como vencido o medo que lhe pôs os cabelos em pé como um ouriço cacheiro. A verdade é que toda a gente sempre falava de ver fantasmas nos lugares mais desertos e sombrios. Mulheres que estivessem do parto, isto era nos 30 dias depois do parto, forjavam umas calças do marido sobre os ombros para livrar dos maus olhados e dos maus ares da noite. Enfim, nossa mente era bombardeada com a existência de maus espíritos e a todos os instantes. Ainda para gravar, para não parecer mal, tínhamos de ir à missa no domingo e cerca do fim da missa o padre pedia para rezarmos um Pai Nosso para que Deus nos livre dos espíritos malignos que andavam pelo mundo para a perdição das almas. Isto agravava ainda mais os nossos medos. Falava-se de bruxas e bruxedos, de maus olhares e feitiçarias. E estávamos de cabeça lavada como esses homens bombas, esperando as 75 virgens depois de arrebentarem. É verdade isto. Eu também, não é? Na verdade, pouco acreditava nessas coisas, mas coisas naturais me faziam estremecer diversas vezes. Esta que vos vou contar foi uma das vezes que tive medo. Namorava a mulher, que é hoje minha esposa, mãe de 6 filhos, meu sangue também. A distância que separava nossas aldeias era grande. Não tinha bicicleta, a pobreza não deixava. Não me dava possibilidade para adquirir uma. Caminhava e o amor para ultrapassar todas as dificuldades. Nessa noite, cerca das 10 horas, atravessava quelhas e carreiros. O caminho mais perto para casa, mas cada esquina se falava de ser visto bruxos e espíritos que assombravam. Eu assim caminhava entre a dúvida e o medo. Apesar de não ser verdadeiro crente dessas coisas, mas sozinho e de noite dava tempo para pensar em tudo. Neste tempo não havia luz em parte alguma. Noite era noite. Luar era nosso melhor amigo, mas por vezes combinava o medo e fazia coisas do arco da velha. Sombras criadas na nossa mente crescem descomunadamente. A mente era capaz de ouvir vozes que não existiam e o medo crescia. Então vinha eu por um carreiro de um campo de milho, com as suas folhas já secas, rugiam com a aragem. Mas isso era natural, não tinha medo, e estava a desabocar no caminho quando me pareceu ouvir voz no lavadouro. Estranhei aquela hora a ver alguém a lavar. Aproximei-me, as vozes diminuíram. Cerca de 10 metros do lavadouro, as vozes se extinguiram. Atirei a pedra que trazia sempre comigo para me livrar das coisas. Atirei para a água do lavadouro. Vi por entre luzernas do luar a água saltar e fiquei aliviado. Mais uma vez reconheci que a nossa mente é criadora do impossível, das mais complicadas histórias de medo, das maiores fortunas, das moças mais bonitas, dos diabrus
das diabruras dos vizinhos. Então compreendi que devíamos procurar ser verdadeiros como escudo a esta alucinação. A verdade é que 50 metros adiante, sabem um cão gigante a ladrar ferozmente. Eu já não tinha pedra, então procurei na verba do caminho uma pedra para atirar ao cão. E o que me veio à mão foi uma coisa movediça e mole. Era um sapo. Este espiou a chiar. Com medo atirei-o ao cão, que lhe acertou em cheio. Este desapareceu pelo buraco do esgotamento das águas temporais do ganindo. Então, mais aliviado, ri sozinho, pensando que até um sapo serve para arremessar ao medo. Meus netos hoje não acreditam, como os antigos eram tão ingênuos. Acreditando nas religiões, viviam dos medos, e os santos eram maneira dos padres serem riquíssimos e poderosos. Suas famílias compravam quintas com dinheiro do ouro prometido aos santos. Conheciam bem a mentira que pregavam. Isto valia que as melhores mulheres da aldeia ajoelharam a seus pés. Por Armando de Sousa. E obrigado por estares comigo mais nesta manhã de poesia, de que vos eu vou tentar agora ler algumas piadas. Um alentejano morreu e foi parar ao inferno. Apresentou-se diante do diabo vestido a rigor, com o capote abotoado até à última casa. O diabo, olhando para ele, começou a rir, mandou-o para o primeiro nível. O calor era asfixiante. As pessoas espiam-se, a suar por todos os poros. O alentejano manteve-se impávido e sereno, as mãos nos bolsos do capote ou da chamarra. Então o diabo achou aquilo muito estranho e mandou-o para o segundo nível. Ali a gente estava completamente nua. Raparigas bonitas, homens velhos, mas a maior parte eram mulheres cabeiradas. Pelos contos, era insuportável tanto calor. O alentejano, impávido e sereno, de mãos nos bolsos, não tugia nem ugia. Aí o diabo perdeu a paciência e mandou para o terceiro nível. O calor era abrasador demais. A maior parte das pessoas estorricava. Então o alentejano finalmente tira as mãos dos bolsos, desabotou à primeira casa do capote e diz: porra, se isto aqui está assim, imagino o que será a inveja. É verdade. E assim, nós passamos o tempo contando estas piadas, que afinal de contas, se nós contamos dos outros, os outros contam de nós. Quer dizer, nós falamos dos outros, os outros falam de nós, não é? Então, vai mais uma piada. Um lisboeta vai para passear pelo Alentejo, passa num monte alentejano e encontra um camponês. Pergunta ao lisboeta: por acaso este monte não é da família de Reis Costa, grande amigo meu? Por acaso não é, não senhor, e a casa e os terrenos o compadre vê são todos meus, responde o alentejano. Não sabia que havia alentejanos donos de um monte, mas olhe que o terreno não é lá muito grande. Para os portugueses, a minha quinta é um tamanho razoável, retrucou o alentejano. Olha, diz o lisboeta, eu saio da casa de manhã, ligo o meu jipe e ao meio-dia ainda não percorri metade da minha quinta, da minha propriedade. Diz o alentejano: pois é, compadre, já tive um carro desses, é uma merda. Então, vamos continuar lendo uma carta que eu escrevi para os meus amigos virtuais. Amigo virtual, amigo poeta, tu e eu, povos mortais, devemos trabalhar com amor e verdade para a salvação do planeta. Amigos, estou sentindo o peso da responsabilidade. Aqui o tempo está carregadíssimo de nuvens negras. O ar cheio de eletricidade que me faz doer os ossos. Mesmo assim, fui com a esposa tomar um cafezinho para espalhar e desfrutar desta riqueza que é a vida.
vivida neste jardim onde vivemos. Há quem estamos destruindo dia a dia, as águas apodrecendo, queimando árvores, tudo o que se pode imaginar. Ao retornar deste passeio matinal, umas pingas de chuva caem. Meu para-brisas mal podia limpar o vidro do carro com tanto óleo e alcatrão. Essa acidez que entra na terra e estraga lancheiros de água, mata os micro-organismos da criação dos nossos legumes e grãos, que a vida da humanidade e a continuação deste jardim e que estamos vendo morrendo dia a dia. Sim, todos nós sabemos como vai o mundo com o aquecimento e com os fumos que vão para o ar. O petróleo tirado a cada dia do fundo da terra é mais que a água que cai a cada minuto e Niagara Falls. Claro que é impossível reter a avalanche de peculiar, mas a verdade é que o nosso planeta não pode sustentar tantas vidas humanas com dignidade. Isto falo-vos, porque ainda há um bocado vos li o quanto povo existia nas grandes cidades. A religião é contra o uso de preservativos ou outras contracepções com pastilhas do outro dia. Estará certa a religião que estão governando a mentalidade humana por meio do medo? Até estaria se houvesse educação sexual. Quanto a mim, está errado este pensar. As religiões menos educadas querem crescer para vencer os seus contrários. São contrários porquê? Porque ninguém tem resposta para esta hipocrisia. O mundo está todo em guerra, iniciada pela ambição e ajudada pelas religiões e contrassinada pelos credos, onde residem os interesses das seitas. Seria tempo de olharmos pela mãe natureza, mesmo sabendo que ela não pode dar pão a toda a multidão de famintos, sem controlarmos o aquecimento global, sem que a guerra termine e todas as raças e cores deem as mãos numa dança universal. Ainda bem, pouco tempo, a China recebeu um aviso de que é preciso iniciar o reverso. Nos nossos hábitos errados, precisamos de novas energias, mas mais limpas e renováveis. Mas a riqueza não quer perder o escravo que tem. Existem carros demais, eletrodomésticos demais. Os brinquedos estão estragando a saúde das crianças com as tintas carregadas de chumbo. Existe tudo mais, menos pão e água fresca. Tudo porque a água está quinada pelo interesse da riqueza. Não seria preciso trabalhar 8 horas por dia, não. Não seria preciso, se todos trabalharem. Mas dentro do trabalho devemos nos educar socialmente e fazer academias para estarmos preparados para da velha geração que já não sabem ligar tão pouco um telefone celular. Existe muita dificuldade de absorver as instruções indicadas devido à pobreza da educação escolar. Seria aqui que também precisávamos de um curso nos trabalhos, fazendo parte da educação social. Existe alguém que procura ensinar, mesmo através da internet, mas existem outros que não procuram aprender ou respeitar normas de moral e ética. Esses espalham nossos e-mails completamente abertos. Precisamos de uma só língua. Através dessa língua, ensinarmos o bem e defendermos do mal. O prazer é dor. O malandro e calaceiro é nosso mal. Temos a obrigação de contribuir para o bem-estar do mundo com o nosso trabalho. Só que não querem trabalhar, sofrem consequências. As pessoas que não querem trabalhar têm de sofrer. Devemos deixar um pouco de razão em nosso coração para ajudar. Aqueles que não podem ajudar, devemos evitar a nascença de fetos que venham destruir a vida de amor e de realidade do planeta. Nós temos visto muitos fetos a nascer completamente aleijados e nada temos feito. E isso é uma sobrecarga
para os vizinhos, para os amigos, para o país. Triste esta história de enviar santinhos e seus sermões de moral, onde nada têm de ver, cuja moral não existe em si, sem ser juntada ao medo que vem destruindo a verdade. Quando sabemos que a maior quantidade de estupores de crianças se passa no meio das religiões e dos que tinham o dever de nos proteger. A Maria, que todos abandonassem a hipocrisia, manter o interesse em prol da humanidade. A carta vai longa. Pouco diz para todos, de boa moral. Meu abraço, esperando que este ano, que está chegando, seja o princípio da nossa integração nos meios da paz. Devemos dar as mãos numa roda de amor, de limpeza e aprendermos uma só língua, onde existe a palavra verdade, o amor e a saudade. Por Armando Sousa. Agora o Sr. Jacinto, faz favor, Muito bem. por alguma música. Eu gostava de fazer-lhe uma pergunta, entretanto. Alguma vez lhe interessou um poeta, portanto, já lhe perguntei outra vez, mas... Hã? Estou a ouvir, depois a falar. Ok. Alguma vez lhe interessou um trabalho de outro poeta a ponto de você realmente gostar de ler e leu para alguém poesia de outro poeta? Na verdade, é a primeira vez que eu venho ao microfone, uma primeira vez que eu leio qualquer coisa, apenas escrevo para me divertir e escrevi, como escrevi numa ocasião que o Sr. Jacinto fez uma discussão num barco, escrevi no jornal, escrevi 11 anos nos jornais portugueses, mas com muitos erros, simples unicamente é que os jornais tinham editor e editavam os meus erros, mas a minha instrução realmente é pouca e é a primeira vez que eu estou a ler e vejo mal também uma diferença que é preciso para tudo a gente estar preparado e eu não estou preparado. Ok. Mas continuei sem ter entendido se respondeu ou não. Então a resposta é: nunca leu material de nenhum outro poeta? Sim, leio muito material de outros poetas, porque desde que eu me reformei eu passo o tempo a ler e gosto de aprender, porque toda a pessoa quer escrever, quer ver o que os outros poetas escrevem. Não importa, eu li-vos aqui poemas de poetas da atualidade, colegas portugueses, que eu os encontrei na net e falámos, discutimos o que é poesia, o que não é poesia. De outros poetas de grande nome, eu tenho lido muitos, mas muitos mais poetas da atualidade, porque todos os dias me chegam ao computer cerca de 100, 200 e-mails com poemas deles próprios, todos querem salientar, todos querem mostrar aquilo que escreve, e muito bem, porque isto faz parte de uma cultura que nós precisamos. Se nós estivermos dentro do poema de instrução, nós somos melhores situantes, somos melhores pessoas que compreendemos, que amamos. E o que precisamos neste mundo realmente é amor, é compreensão. E não é a gente se querer salientar só a si próprio, porque por causa disso é que eu leio os poemas dos meus colegas e tenho grande prazer por os ver e ser como eu. E então não só isso, eu leio até simplesmente unicamente coisas de outros poetas, porque quero que eles vejam que o seu nome se espalhou pelo mundo também. Muito bem. Vamos cumprimentar aqui Anja, que nos está escutando de São Paulo. Temos Linda, não sei realmente de onde nos está a escutar. O Silva também, não sei sinceramente. Liro e Pukibani. Para vocês, um grande abraço aqui do nosso poeta português Armando Sousa. E vamos
ouvir Vítor Espadinha, Carta a uma Mulher, e recordo que temos apenas mais 5 minutos com Armando Sousa. Se tiver alguma pergunta para o nosso poeta, escreva aí no chat e nós conversamos com ele. Entretanto, Vítor Espadinha, Carta a uma Mulher. Não está no ar agora. Você pediu para uma música e eu pus uma música. Ok, pronto. Vítor Espadinha. Só uma coisa, não dá? A gente tem... Você sabe, não dá? O que foi feito deste Vítor Espadinha? Saiu com um CD, depois nasceu mais. O Vítor Espadinha, esse cantor português, não se deu mais na música que ele fez. Ele trouxe outras coisas, a teatro, assim. O Vítor Espadinha, não conhece o Vítor Espadinha? Não. Não conhece? Pois. Ele saiu com uma música muito bonita que fez muito popular na altura, a Recordar é Viver. No mesmo Seleção saiu esta música a tocar agora. Uma voz muito bonita, mas depois morreu. São muitos cantores em português, são muitos cantores, muito. Uma grande parte não são cantores, não são poetas. Uma grande parte, a maior parte dos poetas são alentejanos. Okay. Está a compreender? Eu também tenho 2 ou 3 canções espalhadas pelo mundo de pessoas que cantam aquilo que eu escrevi. Mas um cantor, se não tiver seguimento, se não tiver dinheiro para se expandir, é preciso, por exemplo, aqui um gajo, você tem aqui 1 ou 2 gajos que vêm cantar uma coisa qualquer, até pode ser bom, mas se não tiver instrução de professores de música, som de voz, não parece que acabam. Tem acabado muitos aqui em Toronto. Só 1 ou 2 é que se safaram para o Portugal, o concurso, e chegaram quase até ao fim. Tem um concurso em Portugal, vão de todos os lados, e só ao fim é que vai para a Universidade de New York, Universidade de Música, ok? Os outros ficam bons cantores, mas se não tiver aquele apoio, se não tiver o apoio da televisão ou dinheiro para fazermos alguns discos deles próprios ou qualquer coisa, fica ali mesmo. É pena. Um disco custa muito dinheiro. Não. Ora, voltamos. Estamos escutando Vítor Espadinha numa Carta a uma Mulher, e vamos voltar aqui a ficar com mais os últimos 2 minutos com Armando Sousa. Obrigado a todos que estiveram connosco pelos últimos 60 minutos, e então hi to Samir, who I think listening to us from United States. We were with Armando Sousa, a Portuguese poet, but we have only 2 minutes left. Little, I'm not sure who this person is. Nonetheless, welcome, and we're about to finish and go back to music. Beijinho para a Linda, outro para a Anja e para o Silva, um grande abraço. Para os demais, continuação de bom fim de semana e bom domingo. O microfone é seu, Sr. Armando. Vou ler um poema, Berços em Cinza. Isto foi a respeito dos incêndios que passaram em Portugal. Meu país, meu berço, meu Portugal, cheio de ciprestes e eucaliptos verdinho, aroma e cor de mimosa não há igual, por jardim desde o Algarve ao Minho.
Via longe o teu mar quase infinito, pinheirais, um regar de vento e areia. Eras a beleza de um continente tão bonito, a riqueza de um passado o amor incendeia. A ambição apanhou-te sem resguardo, e o vento ríspido quis tua beleza apagar, principiou na montanha fogo malvado, como um ciclone apenas o reteve o mar. Tuas matas, sobreiros, grande riqueza, ficaram desvastadas, cinza e carvão. Pássaros mortos fugindo da labareda, tantas famílias ficaram sem casa e pão. No mundo, o coração do português gritava, vendo o berço, a pátria em chamas a arder, mas a sabia que um sopro o não apagava, então angustiado tremia com dor de sofrer. Sentimos-nos os erros do governo a pairar e o esquecimento da promessa da defesa. Bombeiros sem equipamento para treinar, os sinais da angústia se viam com clareza. Armando de Sousa. E assim, desta maneira, terminei esta sessão para o Rádio Popular. Espero ver-vos no próximo clique, no próximo domingo, às 11 horas até ao meio-dia. Obrigado. Obrigado, Sr. Armando Sousa. Foi realmente um prazer ter aqui a sua presença mais uma vez. E não se esqueçam, domingo que vem, à mesma hora, no mesmo sítio, radiopopular.ca, a transmitir para todo o mundo através da internet. Obrigado por estarem connosco e vamos voltar à música. Vamos começar com uma carta, nada de carta. Vamos à França neste momento, talvez com uma música assim toda bonitinha para agitar o seu coração. Acordeão de André Vacheron. E pronto.